Olá, pessoal! Infelizmente, há muitas pessoas que parecem faltar de compaixão pelos sem-teto. Com frequência, vemos notícias sobre abusos e até mesmo assassinatos envolvendo mendigos. O pior de tudo é que aqueles que cometem essas atrocidades não conseguem imaginar o que essas pessoas já passaram em suas vidas. Julgar alguém pode ser um equívoco sério, e é por isso que destacamos a história de Dom Juan. Durante um período difícil de escassez alimentar e falta de renda, ele começou a peregrinar pelas ruas procurando por comida, até avistar uma conhecida cadeia de restaurantes. Enquanto ele olhava através da janela para o interior do estabelecimento, sua fome só aumentava. As pessoas sentadas lá dentro notaram a presença de Dom Juan e começaram a se sentir desconfortáveis. O fato é que quando alguém está com fome, pode perder o controle sobre seus atos e pensamentos. O aroma da comida apetitosa o atraiu para perto da janela e, sem perceber, ele começou a se dirigir para a entrada principal do restaurante. Não havia nenhum segurança presente naquele momento, e então foi inevitável que Dom Juan entrasse no estabelecimento em busca de ajuda. Imediatamente ele começou a ser olhado com nojo e desprezo, mas ele decidiu ignorar todas essas pessoas. O gerente do restaurante se deu conta da situação devido aos sussurros. Ao ver o sem-teto no interior do restaurante, o funcionário ficou profundamente irritado. Ele se aproximou de Dom Juan para perguntar o que ele queria. Dom Juan educadamente confessou que estava passando fome e pediu ajuda com qualquer tipo de comida. O gerente ficou em silêncio por alguns momentos, o que levou Dom Juan a acreditar que finalmente receberia uma refeição. Infelizmente, para sua decepção, o gerente começou a insultá-lo e a gritar com ele de maneira extremamente desrespeitosa. Ele acusou Dom Juan de estar incomodando os clientes do local e sugeriu que ele saísse imediatamente antes que fosse necessário algum tipo de ação física. O gerente ficou tão irritado que chegou a cerrar os punhos. Mas, afortunadamente para Dom Juan, ele refletiu sobre as consequências e decidiu não agir de maneira que prejudicasse a imagem do sofisticado restaurante. Com a chegada do segurança após seu horário de almoço, Dom Juan foi convidado a sair do local. Como se a humilhação já não fosse suficiente, o gerente exigiu que Dom Juan tomasse banho antes de considerar a possibilidade de retornar ao estabelecimento. Ele não esperava ser tratado com tanta falta de respeito e ofensas. Tudo que ele queria era um pouco de ajuda e não ser condenado pelo simples fato de estar em uma situação difícil. Dom Juan ficou extremamente triste ao ser humilhado daquela maneira, quando o que ele desejava era apenas ser tratado com um mínimo de compaixão. Com seus problemas de saúde em agravamento, a agressividade do gerente do primeiro restaurante deixou Dom Juan pensando em atitudes extremas, mas ele decidiu que ficar lá não o levaria a lugar algum e procurou outra filial da rede. Infelizmente, ao chegar na segunda loja, ele foi impedido de entrar por uma das garçonetes. Mesmo explicando a situação, dizendo que costumava frequentar o estabelecimento antes da sua vida financeira ter se tornado tão precária e mencionado que conhecia o dono, não obteve sucesso. Infelizmente, todos os argumentos apresentados por Dom Juan foram inúteis e a garçonete continuou recusando sua entrada no estabelecimento. A garçonete e o chefe responderam com risos e deboches aos apelos de Dom Juan. O chefe pediu para que ele saísse imediatamente, ridicularizando-o na frente de todos. Juan ficou chocado com a falta de empatia dos funcionários, que se recusaram a dar sequer um pedaço de pão para alguém que estava passando necessidade. Dom Juan foi atingido por mais um golpe cruel, quando o gerente de um segundo restaurante surgiu, sugerindo que ele procurasse comida nas lixeiras dos fundos.
Exausto, com fome e sem forças para pedir ajuda, ele se sentiu desolado e começou a andar sem rumo pela cidade, questionando a falta de humanidade das pessoas. Dom Juan finalmente se recordou de alguém que trabalhava em um dos restaurantes que ele frequentava antes de sua vida se tornar tão precária. Este era Carlos, um amigo antigo que se tornara o chefe de cozinha do terceiro estabelecimento da rede, situado em uma localização distante do centro da cidade. Dom Juan sabia que Carlos, com sua posição de chefe de cozinha e sua conexão com o rico proprietário das cadeias de restaurantes, seria a última chance de encontrar compaixão e uma refeição quando tudo parecia perdido. Ele tinha confiança de que sua amizade com Carlos o faria oferecer pelo menos um pouco de alimento. Dom Juan iniciou sua jornada em direção ao terceiro restaurante. Chegando à porta e vendo seu antigo amigo Carlos cozinhando habilmente na cozinha aberta perto da entrada. Quando ele entrou e cumprimentou o chefe de cozinha pedindo comida, Carlos não se deu ao trabalho de erguer o olhar e encará-lo. Enquanto cozinhava, Carlos pediu a Dom Juan que se afastasse e que não o incomodasse. Ele repetiu que a cozinha não era um local comunitário e que Juan deveria sair, ou a segurança seria acionada. Carlos afirmou que apenas pessoas com dinheiro mereciam frequentar um lugar como aquele e que sem-tetos não deveriam nem mesmo estar perto da porta, devido a supostamente serem alcoólatras e drogados. Ele acusou Juan de perambular pedindo comida ao invés de procurar um emprego decente, acusando-o de vagabundagem. Não houve tempo para Dom Juan se identificar. A partir daí, as lágrimas não conseguiram ser contidas por Juan. A sua crença na bondade humana estava completamente despedaçada. Mesmo enfrentando tantos obstáculos pessoais, ele nunca havia se sentido tão infeliz e desanimado em toda a sua vida. Dom Juan não conseguia esquecer as palavras duras de Carlos. Ele havia percorrido todas as ruas da cidade pedindo por comida, mas havia evitado a única filial que ainda restava, localizada na rua principal e conhecida por ser o mais requintado dos estabelecimentos. Ele sabia que seria recebido com indiferença ou até mesmo com ainda mais maldade do que nas tentativas anteriores, mas já não tinha mais esperança. Mesmo assim, precisava tentar. Ao chegar perto do último restaurante, o guarda foi gentil e perguntou como ele estava. Dom Juan não conseguia esconder sua surpresa e sorriu de orelha a orelha. Ele explicou com entusiasmo que estava com fome, mas que não havia conseguido ajuda em nenhuma outra filial. O segurança sugeriu que ele aguardasse enquanto ele verificava com o gerente o que poderia ser feito. O gerente saiu para falar com Dom Juan e perguntou-lhe: "O que posso fazer por você, senhor?" Dom explicou que estava com fome há dias e o gerente pediu que ele esperasse mais um pouco. Depois de algum tempo, Dom Juan sentiu-se enganado ou zombado pelo trauma de suas experiências em restaurantes anteriores. Então ele decidiu sair do estabelecimento, pois o restaurante estava quase vazio e sem clientes que justificassem a longa espera. Mas antes que ele conseguisse ir muito longe, o gerente correu atrás dele. Para sua surpresa, o funcionário estava sorrindo e pediu desculpas por fazê-lo esperar mais do que o necessário. Dom Juan ficou surpreso quando o gerente lhe disse que a equipe de cozinha tinha preparado uma refeição saborosa para ele. Ao entrar no estabelecimento, ele ficou em choque ao ver uma mesa inteira decorada e disposta só para ele, com comida suficiente para 5 pessoas. Ele nunca havia experimentado tal ato de bondade antes. O gerente permitiu que Dom Juan desfrutasse da refeição em paz. Em seguida, o resto da equipe se aproximou e o atendeu como se ele fosse uma pessoa de elevada posição social. O atendimento dos garçons foi impecável, apresentando cada prato com refinamento. Antes de finalizar a refeição,
O gerente informou que não permitiria que Dom Juan saísse sem receber algum tipo de ajuda. Então, todos os funcionários contribuíram com uma pequena quantia em dinheiro para ajudar o homem sem teto. Os garçons também lhe prepararam uma quentinha para mais tarde, e o gerente o convidou a retornar no dia seguinte, se estivesse interessado em concorrer a uma vaga de emprego. Enquanto isso, todos os colaboradores da rede de restaurantes receberam a notificação do proprietário da empresa, anunciando sua visita a uma das filiais. Todos os funcionários tiveram que se reunir de forma urgente na sede da empresa para uma reunião. Após se aprontarem com suas melhores roupas e se apressarem ao chegar ao local combinado, aguardavam ansiosamente a chegada do dono da rede. Para a surpresa geral, o proprietário não apareceu imediatamente, mas Dom retornou ao restaurante, causando uma comoção, já que um morador de rua não seria esperado em uma reunião com o dono da rede de restaurantes. Enquanto a maioria da equipe, incluindo gerentes, garçons e seguranças, estavam se concentrando em confrontar Dom Juan, o funcionário que havia preparado sua refeição convidou-o para aguardar em uma sala reservada, pois uma reunião importante estaria acontecendo em breve. No entanto, mais tempo se passou e o proprietário não compareceu à reunião. Quando o gerente ligou para o chefe da empresa, ele informou que já estava esperando por todos na cozinha. A equipe correu para dentro e ficou atônita ao ver o chefe esperando por eles. Dom Juan aproveitou a oportunidade para se preparar, lavando o rosto e arrumando suas roupas. No entanto, a equipe ficou sem palavras, chocada e envergonhada com a situação. Se pudessem desaparecer, eles o teriam feito. Dom, o dono da renomada rede de restaurantes, resolveu fazer uma visita disfarçado como morador de rua para avaliar o comportamento dos seus funcionários. Ele compartilhou com a equipe a dor que sentiu nos últimos dias e como ficou desapontado com o que presenciou, mas explicou que a ação era fundamental para avaliar a conduta da equipe. Infelizmente, Dom Juan recebeu uma triste notícia de seu médico. Ele foi informado que um câncer de pulmão em estágio terminal significaria o fim de sua vida em breve. Como Dom não tinha família próxima e seus funcionários eram sua família, ele decidiu avaliar seus subordinados. Entre todos, ele confiava plenamente em Carlos, seu melhor amigo e braço direito há muitos anos. Ele tinha expectativas mais elevadas para Carlos, que ele havia considerado seu melhor amigo e homem de confiança por vários anos. No entanto, sua decepção foi ainda maior quando Carlos se revelou uma pessoa sem compaixão e quebrando sua confiança. Ao final, Dom Juan ficou aliviado por ter feito a avaliação antes de passar sua fortuna para alguém com valores tão questionáveis e sem qualquer espírito de solidariedade. Juan sempre pregou o significado da gentileza para seus colaboradores, mas eles pareceram esquecer esses ensinamentos quando um homem necessitado se aproximou dos restaurantes. Embora os funcionários tenham implorado por perdão e prometido melhorar, a falta de empatia foi uma decepção para Juan. Dom afirmou que o objetivo principal de uma rede de restaurantes é prover alimentação para as pessoas e que, ocasionalmente, oferecer comida gratuita àqueles que precisam é mais do que apenas um ato de bondade. Após a triste reunião, o proprietário anunciou que o seu sucessor real na rede de restaurantes seria o gerente da rua principal, que o recebeu com toda cordialidade e consideração, sem se preocupar com sua aparência, condição social ou roupa que estivesse usando. Dom Juan desejou aos funcionários um constante crescimento pessoal e ofereceu uma segunda oportunidade, enquanto passou seus últimos dias no restaurante que o tratou com maior respeito. A lição da história é: antes de julgar alguém pelas aparências, lembre-se de Dom Juan e não esqueça que a gentileza gera gentileza.
Já há demasiada maldade, egoísmo e preconceito na sociedade. O que você achou desta incrível história de hoje? Não esqueça de contar pra gente nos comentários, beleza? Deixe o like se tiver gostado do vídeo e inscreva-se no canal se quiser ver mais conteúdos como esse. Aproveite e conheça mais uma história emocionante clicando em um dos vídeos sugeridos que estão aqui na tela. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!